Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos ao webinar aqui na plataforma do Embarcados. Hoje nós vamos ter um webinar sobre wearables e nós trouxemos aí dois convidados que manjam muito aí de wearables para falar com vocês, principalmente com o pessoal que trabalha no P&D. Tá bom, pessoal? Eu entrei antes aqui, tá? Para fazer um esquenta, para ver se está tudo certo, para ver se meu microfone, minha câmera está funcionando. Beleza, pessoal? O pessoal está chegando na sala ainda, então, assim, cheguei aqui só para fazer esse esquenta aí, ver se está tudo ok. Deixa eu colocar aqui minha câmera aqui. E aí, pessoal, tudo certo? Coloquem aí embaixo aí no chat de onde vocês estão falando do Brasil, o pessoal saber também. Aproveitem para fazer networking também, tá bom? Essa tarde aí nós vamos fazer esse webinar aí ao vivo, tá? O João e o Juliano fizeram esse webinar especialmente para trazer as soluções de mercado aqui para quem desenvolve hardware, né, na prática e cria novos produtos. Então, espero que seja bem útil no dia a dia de vocês aí no departamento de P&D e inovação na empresa de vocês. Beleza, pessoal? Tá, joia. Falta 1 minuto para começar o webinar. Entrei aqui para a gente fazer esse esquenta. Toda semana a gente tem webinars no Embarcados, né? Agora, até o fim do ano, vai rolar bastante webinars. Temos a pesquisa de mercado rolando aí, que a gente está medindo também, o mercado do sistemas embarcados. Conto com a colaboração de todos. E o documento, né, da pesquisa ele será trazido aí em dezembro, no evento do Embarcados, e ele vai estar livre também para vocês poderem baixar e consultar, né? Isso é bom para todo o ecossistema. Aí o pessoal chegou, são 15 horas, horário de Brasília, respeitando o tempo de vocês e respeitando também a atenção, né, que vocês trouxeram aqui para o Embarcados. Vamos começar o webinar aí. Então, hoje, nós vamos fazer um webinar sobre wearables, apresentando um diagrama de blocos na prática e os componentes chaves de uma solução de hardware. Neste webinar, Juliano e João vão apresentar exemplos de aplicações de wearables, além do diagrama de blocos completo, né, no qual vão analisar os componentes chaves dessa solução. Esse conceito poderá ser replicado para inúmeras aplicações de mercado. Eu já vi a apresentação deles, eles vão falar sobre analog devices, também soluções da Nordic, e no fim vai ser apresentado também um pouco da plataforma da Edge Impulse, né, bem rapidamente. Então, eles vão falar sobre aplicações de wearables no mercado, apresentação do diagrama de blocos, identificação e apresentação dos componentes, referência de hardware e de software, então eles vão mostrar na prática. Aproveitem para tirar dúvidas, tá? E também o João, no final, vai mostrar um pouco sobre a inteligência artificial na borda, né? No dispositivo wearable. Beleza, pessoal? Então vamos lá, eu vou chamar para a sala, primeiro o João Dúlios, engenheiro de aplicações da BPM, para se apresentar. Tudo bom, João? Tudo bom, Thiago. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o João Dúlios, eu sou engenheiro de aplicações na BPM, junto com o Juliano. Nós trabalhamos suportando os fabricantes que temos no nosso line card, trabalhamos diretamente com os clientes, toda a parte de pré-projeto, de definição de componentes, toda a parte de suporte e desenvolvimento, a gente consegue prestar localmente em nome dos nossos fabricantes. Queria chamar o Juliano também para se apresentar um pouquinho. Juliano, abre o seu microfone. Fala aí para a gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Igual o João, eu sou engenheiro de aplicações aí na BPM. A gente só difere um pouco a atuação, na área de atuação, e a gente dá esse suporte aí para os nossos fabricantes, a qual representamos. Somos aí considerados uma extensão deles aqui no Brasil, um escritório, e a gente vai estar conversando aí hoje basicamente sobre dois principais fabricantes que a BPM representa, e eu vou deixar o João começar e a gente segue aí com a apresentação, então. Perfeito. João, só um minuto. Oi. Deixa eu falar aqui com o pessoal. Pessoal, esse é um webinar ao vivo. Aproveitem para deixar as perguntas, tá, no chat.
Eles vão fazer a apresentação é completamente ao vivo. Gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, né? Essa é um apoio da Mouser Electronics, que está trazendo aqui, né, o parceiro BPM para apresentar soluções, né? Hoje nós vamos falar de diversas marcas de dispositivos aqui, né? Que vai ajudar vocês no desenvolvimento da solução de vocês. Tem hardware pra caramba nessa apresentação. Obrigado, João. Obrigado, Juliano. Boa apresentação para vocês. Perfeito. Então, comentando um pouquinho sobre wearables, então, pessoal, o que a gente considera um wearable? O wearable é um equipamento que vai ligado ao corpo e, normalmente, a gente vai ter algum tipo de sensoriamento, né? Então, a gente vai ter que pegar dados do corpo, dados do ambiente, dados do mundo real, mensurar isso aí, fazer o sensoramento disso, fazer a interpretação desses dados, fazer o processamento dele, que pode ser local, dentro do próprio wearable, ou então esses dados podem ser transmitidos através de alguma conectividade, como Bluetooth, conexão celular, Wi-Fi, o que for, transmitir isso para alguma nuvem, para lá fazer o processamento, ou, como eu comentei, fazer esse processamento local, e isso cria um produto mais inteligente, né? Então, cria um produto onde a gente pode fazer vários tipos de sensoriamentos, tipos de pressão, por exemplo, nível de respiração através do SpO2, bioimpedância, vários tipos de grandezas corporais que a gente pode medir, tá? E também fazer esse processamento. Então, a ideia hoje é a gente comentar um pouquinho quais são os blocos que compõem esse tipo de solução e especificamente comentar algumas soluções dos nossos fabricantes, como alguns sensores da Analog Devices, que são bastante utilizados para wearables, e alguns microcontroladores com conectividade da Nordic, que podem ser utilizados para fazer o processamento e a conexão desse wearable numa rede, numa nuvem, né? Então, nesse primeiro slide aqui, nós temos justamente esses blocos, né? E onde é que cada um desses fabricantes está posicionado. Então, a Analog Device vai ter toda essa parte mais de front-end, essa parte de sensoriamento, essa parte de medição. Depois, a Nordic entra mais na parte de conectividade. Ambos têm soluções na nuvem para fazer a análise desses dados, e isso gera uma vantagem competitiva no produto de vocês utilizando essas soluções. Aqui, detalhando um pouquinho mais essas camadas, digamos assim, a primeira parte que nós temos aqui, a primeira camada que nós temos seria justamente a parte do sensoriamento, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos, como é muito comum na parte de sensores tu inserir uma tensão e medir uma corrente, que seria aquele Force V Sense I que tem no slide, ou então a gente forçar uma corrente e medir uma tensão, dependendo do tipo de sensor, vai ter isso, né? A gente estaria aqui. Depois temos a parte também de medição pode ser de vibração, de aceleração com acelerômetro, temperatura, que pode ser temperatura tanto ambiente quanto temperatura corporal. Como é que a gente mede essas grandezas, né? Através de ADs, né? A gente pode ter algum DA para gerar uma excitação, a gente vai ter uma série de filtros para poder, e amplificadores para poder condicionar esses sinais. Depois, o próximo bloco seria a parte de interpretação. Então, a gente vai ter um microcontrolador e vai ter um software embarcado que vai pegar os dados vindos do mundo real, convertidos através de algum sensor, e vai processar eles, para depois, né, tendo esses dados já ou pré-processados ou processados totalmente localmente, a gente vai ter algum tipo de comunicação, algum tipo de conectividade, seja só para fazer um dump, jogar esses dados para um banco de dados, ou então poder, em tempo real, jogar dados para um sensor, uma aplicação na nuvem, para fazer algum monitoramento, por exemplo, e poder fazer um gerenciamento desse dispositivo, né? Então, esse seria todo o fluxo que a gente tem
dentro do IoT dentro de um wearable. Então, esses blocos aqui, eles se aplicam não somente para wearable, mas como basicamente qualquer aplicação de IoT. Quando nós falamos de wearables, a gente pode ter vários tipos, né, de wearables. Aqui a gente traz alguns exemplos, né? Então, hoje em dia, é muito comum a gente ter relógios, né? Existem bastante soluções no mercado de relógios que já fazem medições de batimento cardíaco, medição de SpO2, relógios tanto voltados mais para monitoramento, de uma aplicação mais médica do monitoramento, para fazer, por exemplo, um perfil de pressão, para fazer um perfil de monitoramento cardíaco ao longo do dia, até soluções mais fitness e saúde, digamos assim, que seriam mais para o usuário final. É o usuário que compra o seu relógio para acompanhar o seu exercício, para acompanhar a sua corrida, para acompanhar a sua qualidade de sono, por exemplo. Entraria nessa parte mais fitness, saúde. Temos também, aqui na direita, acho que nos últimos anos está bem comum, bem conhecido para a gente, esse medidor de ponta de dedo, né, tipo um oxímetro, também é um wearable bastante utilizado. Temos aqui no canto inferior direito wearables para a parte de audição, que pode ser tanto para auxiliar na escuta, quanto para até medir, por exemplo, através de LEDs no ouvido, medir ali batimentos cardíacos dentro de um aparelho auditivo, por exemplo. E aqui embaixo, na esquerda, temos, por exemplo, os patches, que são adesivos, né, que se coloca no corpo para fazer eletrocardiograma, para fazer algumas medições de nível volumétrico de respiração, por exemplo, que hoje em dia, que no passado a gente via muito aqueles equipamentos que tinham um adesivinho com um fio conectado no equipamento para fazer o ECG. Hoje já existem patches inteligentes, onde a inteligência está no próprio patch. O patch ele faz um adesivo, ele faz ali o sensoriamento, ele faz o processamento no próprio adesivo e transmite isso por um Bluetooth, transmite isso por uma conectividade para uma outra um outro equipamento que vai fazer o monitoramento em si, né? Então, a gente tem vários tipos de aplicação. Também, hoje se fala muito na parte de monitoramento, né? Então, desde monitoramento de idosos, monitoramento de crianças, monitoramento de pessoas que precisam de um acompanhamento especial, um acompanhamento 24 horas. Já se vê no mercado, por exemplo, soluções para medir glicose, que são implantadas subcutâneas e que ficam constantemente fazendo medidas para fazer o monitoramento. Já se fala também para frotas, por exemplo, motoristas de ônibus, motoristas de caminhões, motoristas de cargas pesadas e de coletivos, tu poder monitorar como é que está a fadiga dessa pessoa, como é que está a tensão, como é que está o coração daquela pessoa, como é que está as condições de segurança utilizando wearables, né? Então, o wearable é muito mais que um reloginho, né? Ele pode ter diversos tipos de aplicações, cada vez mais a gente tem visto soluções. Então, eu queria passar agora, então, para o Juliano, para ele comentar um pouquinho, né, um diagrama de blocos básico, que se repete em vários projetos, e comentar também algumas soluções que nós temos da Analog Devices, que podem ser utilizadas nesse tipo de equipamento. Obrigado, João. Bom, pessoal, assim, quando a gente conversa sobre esse ramo de desenvolvimento, a gente está falando, talvez, pelo menos, eu diria das três áreas do mercado hoje que são as mais desafiadoras e que trazem o maior nível de complexidade nos estudos por parte dos profissionais, que é a engenharia elétrica, o hardware, o software e a medicina. Então, essas três artes, elas constituiriam um produto bem complexo, né? A gente aqui endereça uma solução que vai muito além de um chip
muito além só de um hardware, né? Ela tem uma alta complexidade de software e envolve também conhecimento biológico, né? Médico. Então, é bem complexo, né? A gente também fala de ser humano, mas existem animais, né? De diversos tipos e raças que também podem utilizar esses equipamentos. E a cadeia de sinal, em termos de hardware, é basicamente a mesma, né? É muito parecida. São utilizados sensores, aquisição de sinais, né? Transformar analógico em digital e processamento, comunicação, a parte de alimentação, né? Através de baterias, através de uma fonte DC, né? Isso também é necessário. Então, aqui, com o nosso portfólio hoje, né, Analog Devices e com a Nordic, a gente contempla a solução e a oferta de mercado hoje está talvez até mais de 80% da oferta do mercado para esse hardware está nesses dois fabricantes, né? Inclusive de demanda, né? A gente falando de demanda, de compra, de vendas no mercado, quem mais vende são esses dois fabricantes, né? Alta complexidade, um hardware de alta complexidade tem que ser pequeno, tem que consumir pouco e tem que ser eficiente, né? Tem que funcionar bem. Então, tem alguns exemplos de part numbers aqui, vou seguir. Hoje, a gente tem diversas soluções, né? O que acontece é que elas foram evoluindo, né? Os front-end foram evoluindo, a oferta mudou o mercado, mudou a demanda do mercado, mudou a integração, a necessidade de integração e a quantidade de sinais, né, que hoje são de interesse também veio aumentando. A gente classifica aqui alguns parâmetros, né, como monitoramento de atividade, monitoramento de batimento cardíaco, saturação de oxigênio no sangue, ECG, composição do corpo, respiração, né, a parte de estresse, emoções, temperatura e também essa parte de power, né, de alimentação. Existem diversos hardwares que atendem essa necessidade, cada um tem um ponto específico, seja de consumo, seja de eficiência, seja de integração. E o que acontece é que dentro do nosso portfólio, a Analog Devices enxergou no mercado a possibilidade de ir reduzindo isso a apenas um part number. Um part number que possa fazer a grande maioria das funções, ou se não todas. E falamos de medições de grandezas do corpo, né? do indivíduo. Então, hoje foi lançado o ADPD 4100, ele é um front-end multimodo, realmente traz compactação do design, o design fica menor, mais enxuto, menor tamanho, consumo otimizado, complexidade reduzida, a parte de gerenciamento de firmware fica menos complexa, você não tem que estudar mapa de registradores de 5 componentes, 3 componentes, mas apenas um componente ou 2. Então, tudo foi se reduzindo e tornando a curva de desenvolvimento mais prática, mais rápida, mais eficiente e possibilitando que numa linha de produtos exista, como o João tinha mencionado, né, no que existe de oferta, você consiga criar uma linha de produtos utilizando um part number comum também, e isso vai trazer para você melhor capacidade de gerenciamento de produção, uma maior capacidade de negociação de preço e etc. Né? Então, essa foi a visão da fábrica e isso vem
vem sendo implementado, hoje já existe, né? O ADPD 4100 está disponível no mercado. E seguindo então um pouquinho aqui para o que a gente está propondo, né, com esse item. Então, o diagrama em blocos dele é basicamente, né, ele incorpora dentro dele LED drivers, né? Então, ele vai ter 4 LED drivers que consegue trabalhar até com 4 LEDs simultaneamente, e ele tem 8 pinos de corrente para LED, então você consegue também trabalhar com driver externo, né? Se você precisar de mais que 4 LEDs, ele é totalmente configurável, né, via registrador, né? Você consegue setar corrente nele, você consegue fazer ajustes aí diversos em relação ao funcionamento. Na parte de entradas, né, você também precisa dessas entradas analógicas, né, para eletrodos, para assessoramento de corrente. É bem interessante porque ele possui até 8 entradas, né, e pares diferenciais. Um pouquinho mais adiante aqui, Alô, Juliano? Tá por aí? Oi, Juliano, a gente perdeu o seu áudio nos últimos 2 minutos. Sim, tá? Me desculpe, Sim. Eu tive um probleminha aqui. Sem problemas. Vamos lá. Tá, então... Só repetir. Eu vou voltar nessa parte aqui onde que a gente tem as 8 entradas, né? E o que acontece aqui nós precisamos ter entradas para medir sinais analógicos, né? Seja de eletrodos, seja dos patches, né? De diversos sensores externos, né? Que são utilizados nessas soluções. Aqui um diagrama um pouquinho mais detalhado. Dessas 8 entradas aqui, seja dentro do front-end ou fora do front-end, você precisa ter o condicionamento do sinal, né? Então, basicamente, uma topologia geral aqui são amplificadores de transimpedâncias, filtros de passa-banda, filtros configuráveis, né? A parte de integradores. Então, antes de chegar no ADC, tudo isso precisa ser condicionado. Então, se isso não está fora se isso estivesse fora, se isso fosse feito de uma forma discreta, no teu ADC, antes de entrar no teu ADC, teria que ter tudo isso, né? Não tem como escapar. Então, ele traz essa parte de condicionamento totalmente digital, né, totalmente configurável. Ele tem aqui dentro uma matriz de chaves, né, para você poder comutar. Pode ver que o ADC aqui ele tem apenas um ADC, né, então você tem que comutar os canais para fazer a aquisição dos dados, né. Então ele tem uma matriz também temporal para que você possa fazer essas aquisições. A parte de referência de tensão traz integrado também, e a parte de clock, né? Ele traz isso integrado. Obviamente tem a parte de processamento digital, a parte de você ter uma FIFO implementada, os registradores, comunicação, toda essa parte de processamento. Então, ele está ali também. Existem interrupções, né, que GPIOs que são integradas. Então, muito completo, muito abrangente a solução. Ela traz, assim, o SNR necessário, né, a rejeição de ruído, de sinal ruído necessário. Então, a maior que 100 dB, é muito boa, bem diferenciada. Então, é bem interessante esse produto. As aplicações, né, então a gente fala de
PPG, a gente fala de SpO2, a parte de medição de pressão sanguínea não invasiva, existe, né, essa capacidade de sincronizar o sinal do PPG e ECG com um único ADC. Então, isso seria mais ou menos uma estimativa da velocidade entre pulsos, né, que seria feito através dessa estimativa a pressão sanguínea, né. Os multiparâmetros aqui, né, então, você tendo tudo isso num chip, você consegue validar dados através de que a gente chama de fusão de sensores, né, você consegue buscar, compensar certas leituras com técnicas diferentes, né, a parte de controle de gestos e posição, e a parte de movimento, presença e detecção de proximidade. Tudo isso feito com esse equipamento, né? Essas evaluation boards aqui, elas são disponíveis, hoje você consegue achar aí na Mouser para comprar. É possível ter essas evaluation boards. E um pouquinho de exemplos aqui, né, que eu gostaria de mencionar, como se utilizaria na aplicação, né? Então, a parte de PPG, SpO2, por exemplo, né? Aí com a proposta de utilizar aí 3 LEDs, o fotodiodo, né? Então, ele vai ter uma referência de tensão, uma entrada analógica, né, para ser medido no conversor ADC. Então, essa é uma das funções aí que ele traz na integração. Ele faz ECG, né, detecção de pulsos, né, com eletrodos. Bem interessante que isso pode ser expandível, né? Você pode fazer várias funções dentro do item, né? Então, aqui a gente consegue fazer, por exemplo, medição de respiração, né? E vocês podem verificar aqui que tem essa parte de time slot, né? Então, todo ele é funcionado por time slots que são configurados dentro do próprio componente, né? É uma literatura complexa, é um estudo complexo, né, que envolve o conhecimento dos registradores e tudo mais. Existem exemplos de software para fazer isso, mas cada aplicação tem a sua particularidade, né? Então, sempre, como eu mencionei, o desafio de software também ele existe, né? O conhecimento do componente é necessário também, o comportamento dele, mas não modifica, né, a forma que ele está arquitetado ali para a aplicação. Ele foi visando atender aí as diversas demandas, né? Então, sempre através dessas literaturas que são divulgadas e o nosso suporte também, a base de software que a gente apresenta, né, a solução pode se tornar viável. Também um outro exemplo aqui é para PPG, 2 vetores de impedância, ECG e temperatura, né? Então, solução bem completa. E a gente tem aqui um software que chama Wave2, que conecta com os kits e sempre está sendo aprimorado esse software no sentido de homologação de medidas, funcionalidade, novas medidas implementadas, né, para a própria analog device, para o fabricante. Se ter um front-end multimodo torna o suporte um pouco menos complexo, né? Você consegue estar trabalhando com a mesma plataforma, inclusive para a expansão, né, do software, bem interessante também. Então, visando atender o mercado, mas também, de certa forma, ajudou também o fabricante a trazer soluções que são um pouco menos complexas de implementação em mercado, né, por causa dessa parte de software. Esse relógio aqui é um exemplo, né? Ele pode ser adquirido aí, realmente a gente pode estar verificando isso para quem interessar como fazer a aquisição desse equipamento. A gente já forneceu alguns aí, e ele tem
bem ali da Nordic, né? Então, integração bem bacana aí, sinergia bem bacana entre os dois fabricantes. E o software para ele vem sendo sempre aprimorado, né? Então, a partir do momento que você tem um software, você precisa também qualificar ele, verificar, né, garantir que esse software ele tenha uma robustez nas suas medidas, né, que consiga garantir uma eficiência. Então, isso vai sendo aprimorado, né. Um detalhe importante, né, esse é um relógio para prova de conceito, né. Tem que estar ciente de que ele não foi feito para ficar em intempéries ou sofrer impactos, para prova de conceito mesmo. Ele não tem um hardware robusto, né, para aguentar aí uma utilização no dia a dia, né? É só uma prova de conceito mesmo. E das funcionalidades, né? Esse é um outro desafio mecânico também para essa parte que existe, né? Bem complexo, né? Também a mecânica para acomodar esse hardware tem que ser robusta. Então, assim, a gente, no nosso estudo aqui, né, com o relógio, a gente consegue aí estar fornecendo uma solução que foi dimensionada para certas aplicações. Então foram escolhidos alguns comprimentos de onda específicos, implementação de coordenação entre sensores, ou seja, isso é uma parte de software que o pessoal vem mexendo, vem aprimorando, né? A parte do SNR realmente é do front-end, né? Então é muito importante saber que uma solução discreta, por mais bem implementada que ela seja, é mais difícil você conseguir uma boa relação de sinal-ruído, porque você está expandindo isso para nível de placa, né? E a nível de componente, a performance é melhor, né? Então, normalmente, você trazer integração aonde que é necessário, realmente performance muito superior, é uma vantagem também, né? Parte de consumo e a parte de análise de bioimpedância. Então, assim, aqui ele menciona que não está usando o ADPD 4100, está usando o AD 5940. Esse produto, ele já é de um bom tempo da Nano Devices, tem um legado grande, um acervo gigantesco de software em torno dele, e ele consegue fazer uma função que o ADPD 4100 não consegue, que é a espectroscopia da impedância, né, da pele. Então, ele faz através de eletrodos, né? E esse item, ele tem também uma matriz de integração com sinais de ECG, né? Então, ele é bem bacana também, uma solução que a Nanodevice resolveu entregar uma performance superior e comprovada, né? Então, falando um pouquinho do AD5940, ele é um front-end para análise de impedância, né, do tecido, especificamente, né, bioimpedância, e ele tem diversas aplicações, né? Então a gente fala desde estar de saúde para industrial, instrumentação, automotiva, né? Então ele é bem vasto, né? E a gente está falando sempre de prevenção de doenças, impedância do corpo, estresse, hidratação, né? Então, tem diversas aplicações aí para wearables, né? Uma dos principais é para a área de fitness bastante, né? Então, é um item utilizado também e ele foi escolhido para ser colocado no nosso design de referência, né? Devido à alta precisão dele, né? Em torno dessa área, né? A capacidade dele é bem interessante. Então, ele faz aqui o EDA, né? Ele faz a parte de impedância do corpo, do tórax e níveis de hidratação, né? Então, bem legal. Pode ser utilizado também em equipamentos maiores, né? Com eletrodos aí, múltiplos eletrodos. Então, paralelo, né? Então, a gente está falando aqui de um equipamento de corte cirúrgico, né? Então, ele pode ser utilizado para medir a impedância da pele, né?
ele pode fazer a impedância das células para detecção de anomalias, né? E ele pode ser utilizado aí para trabalhar independente nesses patches, né? Então, um item também interessante. A parte de automotivo também, né? Dentro das cabines aí dos veículos, a parte de impedância para medir estresse, hidratação, cansaço e saúde vascular, né? Agora eu vou passar para o João, falar de parte de conectividade aí. João? Perfeito, Juliano. Obrigado. Então, como o Juliano comentou ali, essa parte da Analog Device, a gente tem toda essa parte do sensoriamento, né, de transformar as grandezas físicas do corpo e químicas, né, do corpo em valores de medição, e a gente tem que fazer, o próximo bloco seria fazer a parte de processamento desses valores e transformar isso na nossa aplicação, que hoje em dia se aplica muito conceitos do IoT a essa parte de wearables, parte de saúde também, né? Então daria até falar um Health of Things em vez de IoT, alguma coisa assim, né? Então, você tem muito essa parte de conectividade. Então, aqui eu queria mostrar para vocês alguns dos itens da Nordic que a gente tem visto se aplicando muito bem nesse mundo de wearables, de fitness, de saúde, de monitoramento de biosensores, né? Então, esse aqui seriam os itens atuais da Nordic. A gente tem desde embaixo ali 6 menores com menos memória, como o NRF 52810 e o NRF 52805, que seriam para fazer pequenos sensores. Eu quero fazer apenas um sensor que ele não precisa ter muito processamento dos valores que ele está capturando. Ele apenas vai pegar fazer uma pulseira que monitore constantemente a temperatura de um paciente. Tá? Então, ok, tem algum sensor de temperatura ali, eu simplesmente preciso capturar esse valor de temperatura e jogar ele para um celular ou para um gateway no hospital, ou algum controlador no quarto do hospital, por exemplo, ou no celular de quem está acompanhando aquele paciente para fazer esse monitoramento. Então, daria para usar esses caras mais simples, e daí vai dependendo muito da tua aplicação, né? Então, a gente pode desde ter simplesmente capturar dados e jogar adiante, até fazer toda a aplicação, fazer todo o processamento. Em muitos casos, tu vai querer fazer uma análise, por exemplo, de frequência, fazer um fast Fourier, fazer uma FFT ali dentro, identificar padrões, por exemplo, onde tu vai precisar de mais processamento, vai precisar de mais memória, vai precisar de mais RAM. Então, existem dispositivos mais complexos que podem ser utilizados. Tá? Em termos gerais, esses dois que eu marquei aqui em cima são os que a gente mais tem visto em wearables, especialmente em relógios voltados mais para a área da saúde, tá? E outros dispositivos médicos de monitoramento, utilizando o Bluetooth. Tá? Comentando um pouquinho aqui quem que são esses caras. Tá? Primeiro, esse NRF 52840, ele é um single core ARM, tá? Cortex M4F, ele roda 64 MB, ele tem 1 MB de flash para armazenar a aplicação e 256K de RAM para rodar essa aplicação. Tem uma série de periféricos padrão ARM, ele tem toda a parte de DCDC interno integrado, e o principal dele, né, dessa solução da Nordic, é que ele tem um rádio Bluetooth, que suporta também Zigbee, suporta Thread, que são protocolos de rede mesh, que podem ser utilizados nesse dispositivo. Tá? Então, aquele relógio que o Juliano comentou, por exemplo, da Analog Device, aquele reference design que é um relógio, ele usa justamente esse cara aqui para fazer todo o controle dos sensores, para fazer todo o controle do display de OLED que tem ali, e para fazer também jogar esses dados para uma aplicação de celular, por exemplo. Então, isso pode ser utilizado. Esse cara é bem interessante para fazer esse tipo de aplicação. Além desse,
Para soluções onde tu precise de um processamento maior, onde eu quero fazer mais processamento local, não depender tanto da nuvem na tomada de decisões, a gente tem esse 5340, que ele é um dual-core M33. Então, esse cara ele vai ter 2 cores. Um dos cores é o que tem o rádio Bluetooth, então ele fica para a parte mais de comunicação. E o outro core, ele fica rodando a aplicação principal. Tá? Então, por exemplo, vou pegar de novo o exemplo do relógio, né? Eu poderia ter por exemplo, quando o usuário não está interagindo com o relógio, eu não preciso ter uma interface ali rodando, tá? Eu poderia adormecer o processador de aplicação, deixar só o network processor fazendo funções básicas de coleta de dados de sensores e alguns alarmes, e de tempos em tempos eu acordo o processador principal para fazer o processamento desses dados, ou então para levantar a interface gráfica para o usuário poder utilizar no wearable. Então a gente pode jogar com essas combinações e com essa vantagem de ter uma capacidade de processamento maior aqui. Tá? Esse aqui é o dispositivo da Nordic que eu tenho visto bastante aplicado em aplicações médicas. Tá? Então, ele é bem interessante esse posicionamento deles. Tá? Se vocês entrarem na página da Nordic, que foram lá e na parte de notícias, tem vários releases de projetos de clientes. Tá? Vários, vocês vão ver que a maioria que são dessa parte de biosensores, área médica, utiliza esse cara aqui. Tá? Para desenvolvimento, existem uma série de kits da Nordic que podem ser utilizados. Tá? Deixa eu até abrir minha câmera aqui novamente. Então, por exemplo, esse aqui é o NRF52840DK, que é justamente desse kit. Até no meu aqui, tá desligado aqui, mas eu estava fazendo uns testes com displayzinho OLED, tá? Ele tem todos esses headers aqui de Arduino, né, que tu poderia utilizar, pegar um shieldzinho com um sensor da Analog Devices e colocar aqui para desenvolver a tua aplicação, ou então utilizar, que nem eu estava usando aqui, um OLED por I2C para fazer alguma interface gráfica, pensando já no produto final de vocês. A Nordic fornece todo o reference design desse kit, então tem o projeto pronto para tu utilizar no teu produto, tá? Toda a parte de hardware é fornecida, o reference design inteiro, o projeto do Altium é fornecido pela Nordic, e tu pode usar isso como base para o teu projeto. Tá? Existem outros kits como esse aqui é o FING52, essa caixinha preta que está ali na tela, que ele já é uma prova de conceito, ele já tem vários sensores aqui dentro, não seria tanto para wearable, ele tem sensor de temperatura ambiente, eu poderia usar o wearable no sentido de acelerômetro, ele tem um acelerômetro aqui dentro, né? Então se eu quisesse utilizar ele para monitorar movimentos de uma pessoa, eu poderia utilizar como prova de conceito, já é um produtinho pronto, já tem uma bateria aqui dentro, mais prova de conceito pronto. Depois temos aqui embaixo esse dongle, que pode ser usado para comunicar com esses outros kits, para coletar dados. E, muito importante para desenvolvimento de wearable, esse Power Profiler Kit 2, que tem ali embaixo. Não estou com nenhum aqui para mostrar para vocês. Mas o que ele é? Ele é um data logger de corrente da Nordic, que consegue, se não me engano, 100 kilosamples, que ele consegue mostrar, ele mede corrente, então ele consegue pegar na casa de microamperes a 100 kilosamples, tá? Então, quando tu pensa em um wearable que tu tem que ter o menor consumo possível, ele é uma ferramenta muito interessante, tá? Ele não é muito caro e ele é pequeno em tamanho, tá? Para te utilizar como um data logger de corrente para poder ver quanto que o teu wearable está consumindo, tá? Então, essas aqui são algumas soluções interessantes. Todos eles, eu verifiquei, todos eles têm estoque neste momento na Mouser. Tá? Então, se vocês entrarem na página da Mouser, vocês vão ver lá que todos eles estão disponíveis a ponto entrega. Tá? Além disso, dessa parte de Bluetooth, eu vejo que já se começa a falar de soluções de wearables direto com comunicação celular, com baixo consumo. Tá?
O wearable, normalmente, a gente fala em algo alimentado à bateria, algo que tu vai deixar carregando durante a noite, se for tirar do corpo, ou algo que tu tem que rapidamente carregar. Então, a questão de consumo do wearable é muito crítica. Tá? Então, por isso que eu acho que até então não se via muitos wearables usando módulos padrão de mercado com comunicação celular 2G, 3G, porque esses módulos eles não são soluções de baixo consumo. Eles não encaixam muito bem nessa questão de ter um dispositivo com uma pequena bateria, um pequeno tamanho que vai no corpo de alguém. Tá? Porém, a Nordic tem uma solução bem interessante, tá? Que ela tem conectividade LTE e NB-IoT. Muito rapidamente, LTE e NB-IoT são os padrões de comunicação para IoT que vieram junto com 4G e são os mesmos que estão sendo herdados no 5G. Né? Então, essa semana, por exemplo, saiu o leilão do 5G. Uma das contrapartidas das operadoras é aumentar a rede 4G. Tá? Por quê? O 5G usa a rede 4G como base justamente para essa parte mais IoT, essa parte mais massiva. Né? Então, a tendência é a gente ter cada vez mais uma cobertura maior de LTE, de 4G e de 5G, e consequentemente uma cobertura maior de LTE e NB-IoT, que são os protocolos criados pela 3GPP para dispositivos IoT, e eles são justamente os que têm mais baixo consumo. Então, a gente consegue fazer um dispositivo com comunicação celular de baixíssimo consumo. Tá? A Nordic tem uma solução, que é o NRF9160. Ele vai ser um dual-core M33, semelhante àquele NRF5340 que eu mostrei na parte do Bluetooth. Ele vai ter um core, que é o modem, e tem um outro core, que é um core de aplicação, tá? Um Cortex M33. Então, dentro desse chip, que é 10 por 16 milímetros, tu consegue rodar a tua aplicação inteira. Tá? E ele consome na casa de microamperes. Então, novamente, se vocês forem lá na página da Nordic, entrarem na parte de notícias, vocês vão ver chaveiros utilizando isso aqui, vocês vão ver relógios, imaginam, a gente falou ali em relógio Bluetooth. Hoje em dia, com esse cara, tu consegue ter um relógio com localização GPS no próprio relógio e comunicação celular LTE de baixo consumo. Tá? Então, tu consegue fazer dispositivos muito pequenos e de baixíssimo consumo com conectividade celular e GPS integrado. Tá? Isso aqui eu acho que abre toda uma nova gama de wearables, de produtos de saúde que podem utilizar aqui, especialmente na parte de monitoramento. Tá? Então, monitoramento de idosos, monitoramento de pessoas com necessidades especiais, monitoramento de atletas. Então, imagina que, por exemplo, um maratonista poderia ter um reloginho ali que mede em tempo real, usando o que a gente comentou na Log Devices, usando o PPG, usando o ECG, para fazer medida de batimentos cardíacos, para fazer medida de hidratação, para fazer medida de SpO2, e transmite isso em tempo real, tá? por LTE, por exemplo, junto com o posicionamento de GPS do relógio dele, transmite isso para um serviço de nuvem, que faz uma análise desse desempenho desse maratonista em tempo real e pode, inclusive, retornar para ele pelo próprio relógio, dizendo, olha, você está correndo dentro do seu padrão. Não, você, no ritmo que tu está, é o ritmo está mais intenso que os teus treinos. Tu não vai aguentar, baixa o ritmo. Ou então, o teu ritmo está abaixo do teu padrão, tu pode dar mais e ganhar mais desempenho. Então, eu acho que vai começar a surgir esse tipo de aplicação, tá? Quando a gente começa a entrar com esse tipo de solução. E o legal é que tu acaba criando um produto independente de um celular. Tá? Então, normalmente a gente vê hoje no mercado muito medidor de glicose, por exemplo, que tu pareia com o celular para jogar os dados. Né? E já tem dispositivos hoje que são subcutâneos, que eles estão constantemente fazendo a medida da glicose, ou de tempos em tempos eles fazem a medida da glicose e transmitem isso para o celular. Tu poderia botar
um 9160 nesse dispositivo, e ele está sempre transmitindo esses valores independente de ter um aparelho celular pareado, né? Então, acho que tem várias aplicações que isso acaba sendo bem interessante. Uhum. Para essa parte aqui, a principal questão, eu acho que é consumo. Tá? Então, como eu comentei, a gente consegue ter consumo na casa de microamperes com esse tipo de solução. Existem alguns kits, deixa eu abrir novamente minha câmera aqui. Então, temos um kit que é o 9160DK, novamente um kit mais carão de placa Arduino, com headers padrão Arduino aqui, poderia ser utilizado com outros sensores para fazer a conexão. Perdão. E tem um outro kitzinho aqui, que é o FING91, semelhante àquela caixinha que eu mostrei antes. É uma caixinha que ela tem conectividade LTM, tá? Tem GPS, desculpe, tem LTM, tem conectividade GPS e também tem Bluetooth. Tá? Então, tu poderia utilizar ela para fazer alguma prova de conceito, usando essa tecnologia. Ela tem um acelerômetro também. Eu poderia usar ela para fazer prova de conceito disso, ou então até para fazer, pensando num sistema, eu poderia ter um wearable, por exemplo, que se comunica por Bluetooth, que se conecta nessa caixinha aqui, que é alimentada a bateria, que é um gateway Bluetooth LTM sem fio no sentido de alimentação, né? Ele está na bateria. Então, eu poderia ter isso aqui, no caso ali do maratonista, não, vamos pegar agora o cara lá do Tour de France na bicicleta, tá? Ele poderia ter um gatewayzinho desse aqui na bicicleta dele, ele poderia ter vários sensores, tanto na bicicleta quanto no próprio corpo, pegando parâmetros, tá, do equipamento e do corpo, que se conectam por Bluetooth nesse gatewayzinho aqui e jogam para a nuvem em tempo real. Tá? Então, a gente poderia ter esse tipo de aplicação com esse tipo de produto. Tá? Todo o sistema de desenvolvimento da Nordic, a parte de software, ela está toda baseada no Zephyr RTOS, tá? É um RTOS da Linux Foundation, que já tem suporte para diversos sensores. Tá? Alguns da Analog Device já são suportados, o ADPD 4100, eu olhei agora há pouco, ainda não está lá no mainstream, mas já tem gente trabalhando nele, e é um projeto open source, então quem estiver desenvolvendo com esse sensor pode muito bem contribuir para essa comunidade. Em breve, a gente deve ter suporte a esses caras também, da Analog Devices, dentro do Zephyr. Tá? Suporte da Nordic, então, como eu comentei no início, a Nordic tem todo um suporte de fornecer o reference design desses kits, então tu pode usar isso como base, inclusive desses aqui, tá? Tu tenha todo o hardware pronto para tu utilizar como base para o teu produto, só modifica o que tu precisar, e através do fórum da Nordic, além de resposta a algumas perguntas técnicas, a gente consegue fazer gratuitamente revisão de esquemático e revisão de layout do projeto de vocês, utilizando da parte da Nordic, né, da parte da conectividade. Tá? Por último, então, se fala muito de machine learning, né? Eu comentei ali no caso do maratonista, de jogar os dados para ele fazer isso numa nuvem, de monitorar essa performance numa nuvem, mas hoje em dia, com essas soluções da Nordic, que são Cortex-M, a gente já consegue fazer o que a gente chama de TinyML, de fazer o machine learning embarcado dentro do dispositivo, tá? Dentro do ARM Cortex. Então, existe um parceiro chamado Edge Impulse, que tem uma solução de machine learning embarcado, tá? Que tu treina esse modelo, captura os dados, treina esse modelo e roda ela em tempo real dentro do Cortex-M da Nordic. Tá? Então, aqui um exemplo que tem, não está aberto qual é o produto, mas existe um produto no mercado, uma pulseirinha fitness, que ela usa justamente essa solução deles de machine learning. Ela pega dados de batimento cardíaco, pega dados de movimento do acelerômetro e pega dados de temperatura. Tá? Com isso, ela tem um algoritmo que gera um score de qualidade de sono, tá? De acordo com ver a qualidade do sono da pessoa que está usando aquele dispositivo. E o que eu achei muito legal,
tem um modelo novo onde eles estão fazendo, me fugiu a palavra, mas estão fazendo análise preditiva de gripe, tá? Porque tu tem ali batimento cardíaco, tu tem ali temperatura, então tu pode fazer o monitoramento da temperatura, tu pode fazer o perfil de temperatura normal da pessoa, e tu consegue ver com antecedência, através do modelo, se a pessoa está começando a ter temperatura mais alta. Quer dizer que provavelmente ela está com uma infecção, que ela está com gripe, que ela está com alguma coisa fora do normal ali. E tu pode dar um alerta para o usuário disso aí, né? O Juliano falou lá do mesmo CI da Nog Devices, a gente consegue ter, por exemplo, batimentos cardíacos, a gente consegue ter SpO2 também, que é o nível de oxigênio no sangue, né? Então, ok, nos últimos 2 anos, a gente, toda essa questão de pandemia, imagina que tu tivesse um dispositivo, o wearable, que tivesse constantemente medindo o teu nível de saturação, que tivesse constantemente medindo os teus batimentos cardíacos, que tivesse constantemente medindo a tua temperatura e conseguisse te alertar preditivamente, né? A gente fala muito manutenção preditiva para elevador, manutenção preditiva para motores, por que não saúde preditiva, né? Então, acho que esse tipo de solução começa a entrar também na realidade de poder ser desenvolvido hoje em dia. Tá? Bom, pessoal, pedir para o Juliano entrar de volta também. Isso é mais ou menos o que a gente tinha para mostrar para vocês hoje, né? Dar um panorama geral desse tipo de soluções de wearables, mostrar alguns componentes que podem ser usados para esse tipo de desenvolvimento, mostrar algumas ideias de aplicações, né? Como nós comentamos no início, eu e o Juliano somos engenheiros de aplicações da BPM, nós estamos disponíveis para auxiliar vocês nesses projetos com esses fabricantes, né? Vocês podem contar também com a Mouser para fornecer componentes, fornecer kits para o desenvolvimento de vocês e com toda a base de conhecimento que vocês têm lá do embarcado, né? Então, queria agradecer o pessoal do Embarcados, agradecer o pessoal da Mouser por essa oportunidade e abrir. Não sei se temos algumas perguntas. Obrigado, João. Obrigado, Juliano. Vou pedir para o Juliano vir aqui para a sala para a gente fazer os 5 minutos finais aqui do nosso webinar. Obrigado por terem compartilhado esse conhecimento todo, né? Primeiro aí o Juliano trazendo os diagramas de blocos com os part numbers específicos da Analog Devices, né? Depois o João trazendo todas as soluções da Nordic e também mostrando aí um pouquinho do Edge Impulse, que a gente teve um webinar exclusivo lá do pessoal também, está gravado lá no YouTube do Embarcados. Obrigado demais por ter mostrado na prática como fazer, né? E eu tenho certeza que vocês não trazem só os itens que estão né, no catálogo, mas vocês já usaram diversos desses itens na prática com os seus clientes, certo, pessoal? Sim, com certeza. No dia a dia, temos diversos clientes desenvolvendo produtos, não só wearables, né, porque os componentes que a gente comentou tem diversas funções, mas a gente tem diversas empresas desenvolvendo projetos com esses componentes que a gente mostrou. Tá, joia. Obrigado mesmo. Eu dei uma olhada enquanto você estava fazendo a apresentação, né? E eu peguei todos os part numbers que o Juliano estava mostrando, principalmente naquele slide lá que vem o part number lá da AD. E são componentes que têm custo-benefício muito alto, né? Com relação aos outros part numbers, inclusive de outros fabricantes, né? Então, pessoal, fica aí a dica, tá? De todas essas informações que você tem, usem para o projeto de vocês. É isso aí. Então, posso responder algumas perguntas que eu estou vendo aqui? Vamos lá. Tá, estou vendo uma pergunta do Paulo ali, comentou que estava olhando na Mouser e tem o NRF 9160 SIAA e tem o NRF 9160 SICA, tá? O 9160 ele tem 3 tecnologias. Ele tem o LTM, NB-IoT e GPS, tá? Então ele tem o SICA, o SICA é o mais completo, tá? Ele vai ter os 3, LTM, NB-IoT e GPS. O SIAA,
ele vai ter só LTE-M, não vai ter o NB-IoT, não vai ter GPS, então seria para um produto só de LTE-M sem GPS. O SIBA, o SIBA, seria só o NB-IoT. Tá? Então essa é a diferença. O CAA, LTE-M, o SIBA, NB-IoT, o SICA, LTE-M, NB-IoT e GPS. Tá, joia. Obrigado, João. Tem uma pergunta do Robson. Ele pergunta qual tipo de suporte o desenvolvedor teria para desenvolver um wearable, uma placa muito pequena, usando os módulos que vocês comentaram. Eu acho que foi o João que falou sobre os módulos. Por exemplo, consigo ajuda para desenvolver o circuito de casamento da antena? Vocês têm review de hardware, João? Sim, como comentei, dessa parte da antena ali que o Robson perguntou, acho que está mais próximo à Nordic daí, então vou responder. Comentei, a gente tem serviço de revisão de esquemático, revisão de layout, e a Nordic faz toda a parte de revisão do teu circuito de antena, né? Então de tamanho de trilha, de distância de trilhas, do fio tupi que tu faz para o tuning, e existe também serviços que a gente pode oferecer dos testes de casamento de impedância junto dos fabricantes. Tá joia, obrigado, João. Tem uma pergunta do Paulo com relação à transferência de dados pessoais. Vocês têm alguma solução relacionada à criptografia que poderia ser usada em wearable? Ele está preocupado, João, com relação a você identificar um usuário e trafegar esses dados sem criptografia, né? Em claro. Aí eu acho que, na verdade, tu tem várias camadas ali, né? Então, vamos lá. Bluetooth, tu tem pareamento, pode ter pareamento com chave, né? Então, tu só consegue parear se tu tiver a senha. É aquilo que quando a gente conecta num dispositivo, ele pede para tu digitar um código, por exemplo. E tu tem camadas de criptografia. Então, tu pode ter ali criptografia dos dados com AES, com SHA. Tu tem várias camadas, né? E depois tu tem a criptografia da comunicação com a nuvem. Então, tu tem várias camadas de criptografia. Eu acho que a LGPD entra aí mais na parte de como tu vai usar isso aí como um serviço do que nesse caminho da criptografia. A parte mais simples é manter o túnel criptografado para ninguém pegar. Depois, o teu serviço, tu vai ver como é que tu vai utilizar isso aí. Tu pode, por exemplo, anonimizar essas informações para pegar dados de uma população para poder fazer algum estudo em cima daquilo. Tá? Ou então tu vai ter que ter cuidado, os dados específicos rotulados com o nome daquela pessoa só são acessíveis pelo usuário específico. Então, acho que mais nesse nível. Obrigado, João. Falar para o Paulo que na hora que ele for estruturar o design dele, né, já pensar em não atrelar os dados pessoais lá no dispositivo, né? Porque senão isso pode criar um problema para ele muito grande. E essa dica que o João deu aí, tanto na camada, né, de comunicação quanto na nuvem, é a melhor forma de fazer mesmo. Obrigado, João. Bom, é isso aí, pessoal. Tivemos aqui 1 hora de webinar. Gostaria de abrir a palavra para vocês dois, começando pelo João, depois Juliano, para vocês se despedirem aí do pessoal. Temos aí 40 pessoas online aqui ainda com a gente. Fiquem à vontade. Obrigado. Perfeito, pessoal. Queria novamente agradecer a equipe do Embarcados, e a Mauser por ter oferecido esse espaço para a gente estar conversando hoje com vocês. Estou à disposição, que eu puder ajudar vocês em wearables, ou, que nem o Juliano comentou nisso, nós temos as especialidades. Eu atuo em toda a parte mais de conectividade, então, que vocês tiverem de projetos com conectividade, Bluetooth, celular, GPS, tem nosso contato aqui nesse slide, contato da BPM Rap. Fiquem à vontade para nos contatar, que teremos prazer em auxiliar vocês. Legal, agradeço aí a presença de todos aí, pelo tempo de vocês também. Nosso contato aí, ele está disponível, né, para a gente guiá-los aí nessa parte de desenvolvimento, tanto técnico quanto comercial, né? A gente tem uma estrutura grande
na BPM aí para atender os clientes. E fica aí realmente o meu agradecimento aí pela atenção. Obrigado. Obrigado, Juliano. Obrigado, João. Gostaria de agradecer em nome da Mauser Electronics também, que deu suporte a todo esse webinar aqui. O pessoal não sabe o que acontece atrás, né? Mas a gente planejou esse webinar faz bastante tempo e o Juliano e o João realizaram de forma brilhante aí, trazendo vários part numbers, diagramas de bloco, né? E como fazer o hardware né, com algumas opções de baixo consumo e de performance aí para desenvolver um sistema bem atualizado. Obrigado demais para vocês dois. Pessoal, para entrar em contato com eles, mandem e-mail para o contato@bpmrep.com.br. Aí, no título do e-mail, fala que assistiu esse webinar, né? Ou pede ajuda sobre a Analog Devices ou sobre a Nordic, que aí o Juliano e o João vão entrar em contato com vocês para para tirar dúvidas do hardware de vocês. A ideia, né, é fomentar todo o ecossistema, né, que está dando aqui suporte. O pessoal aí, vocês veem, os FAEs estão querendo ajudar vocês a fazerem projetos nacionais e a gente desenvolver o nosso mercado aqui no Brasil. Tá bom? Obrigado, então, demais ao pessoal da BPIM, né? Não só ao Juliano e ao João, o Robson, o pessoal também que deu suporte aí pra gente, tá? Todo mundo que está por trás aí ajudou de alguma forma a fazer esse webinar. E obrigado também a Mauser Electronics por mais essa oportunidade aqui para a gente compartilhar conhecimento na prática de desenvolvimento de projetos. Pessoal, a gente se vê, então, no próximo webinar, próximo evento, próxima live, trazendo conteúdo técnico aí para todos. Beleza? Obrigado, João. Obrigado, Juliano. Perfeito. Obrigado, Thiago. Até mais. Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês e pela disponibilidade. Até a próxima.